Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dicas da Maestra. Sem enrolação, hoje eu vou te ensinar sobre conjunções, as conjunções mais usuais do espanhol. Vem comigo. Vamos começar pelo i, ok? Então, quando nós queremos adicionar uma ideia a outra, nós utilizamos esse y, que ele é igual ao nosso e do português. Então, por exemplo, se eu quisesse dizer vou a comer jamón e queso, ok? Vou comer presunto e queijo. Esse y é igual ao nosso e do português. Só que em espanhol nós temos esse e. O que significa esse e? A mesma coisa que o y. Também é para adicionar ideias. Porém, neste caso, nós utilizamos quando a palavra seguinte começa com i ou HI. Presta atenção aqui. Começa com I ou HI. Quando isso acontece, nós precisamos trocar para E. Por quê? Eu vou colocar um exemplo e aí eu vou te mostrar na prática o porquê disso. Viajaré a Chile e Itália. Olha só. Quando eu digo viajaré a Chile e Itália, não trava a minha voz na hora de falar. O espanhol é uma língua muito fluida. A gente não pode ficar travando. Se eu colocasse aqui no lugar do E um Y, olha o que aconteceria. Viajaré a Chile e Itália. E Itália. E Itália. Eu não consigo falar numa velocidade normal. Viajaré a Chile e Itália. E Itália. É como se fosse uma única palavra. Entende? Então, toda vez que começar com I ou com HI, nós vamos trocar para E. Exceto H e E. Aí sim, neste caso, nós utilizamos o Y. Outra palavra que nós temos para adicionar ideias assim, só que na negativa, que é o ni. O que é o ni? É o nem. Só que para nós utilizar o nem, nós temos que ter uma negação antes. Então, eu não gosto disso nem daquilo. Por exemplo, no como ni bebo. Não como nem bebo. Então, aqui, eu já tinha uma negação aqui no no. Aí eu pude usar o ni, que é o... Então, eu já tinha uma negação no no, pude colocar o ni, que é o nem do português, ok? Depois nós temos ideias de alternância, que é um ou outro. O ou do português, nós temos o do espanhol. Então, por exemplo, manzana ou plátano, ok? É maçã ou banana. É uma coisa ou outra. Antigamente, quando era entre números, se colocava um o com acento para que aquilo não fosse confundido com um zero. Hoje em dia não tem mais porquê disso. Isso é quando se escrevia lá nas máquinas de escrever, tá? Hoje em dia com o computador a gente vê direitinho a diferença do o e do zero. Não tem essa necessidade. Só que, assim como o y e o e, nós temos uma outra opção para o o, que é o u, que também significa ou. Quando que nós utilizamos o u? Quando a palavra seguinte começa com o ou ho. Por exemplo, o oi. Quando que a gente vai se encontrar? Ah, mañana hoy, não sei. O oi. Porque quando eu falo o oi, trava. Mañana o oi. Parece até uma música. Mañana o oi. Então, nós temos essas duas opções para falar sobre ou do português. Uma muito comum é o pero. Provavelmente tu já escutou pero alguma vez na tua vida. Porém, não existe pero que sí, pero que no. Isso eu não sei de onde que saiu, mas não existe. O pero é o nosso mas do português. Por exemplo, trabaja mucho, pero gana pouco. Trabalha muito, mas ganha pouco. É uma coisa que tá contra a outra, é uma ideia contrária à outra. Por que fala assim? Trabalha muito, o que tu espera? A pessoa vai ganhar muito, mas na verdade não. Trabalha muito, ganha pouco. Nós temos outra que é o sino. Sino. O que é o sino? É um mas sim. Por exemplo, no es mi primo, sino mi tío. No es mi primo, sino mi tío. Não é meu primo, mas sim meu tio. Porém, existe também sino que. Sino que. Existe o sino e o sino que. Qual é a diferença? Basicamente, nós utilizamos o sino que com verbos. Por exemplo, vou inventar um nome aqui. Ana. Ana no solo vino, sino que me ayudó. Ó, Ana não solo vino, sino que me ajudou. Então, Ana não só veio, como me ajudou, mas também me ajudou. Esse sino que dá essa mesma ideia do sino, só que o sino que com verbos nós utilizamos. Tem mais três bem usuais, pra gente acabar, mais três.
que é o así que. Así que significa então. Inclusive, no lugar de ficar dizendo entonces, pode dizer así que, así que. Por ejemplo, voy al teatro, así que no estaré en casa esta noite. Vou ao teatro, então não estarei em casa esta noite. Así que, então. Sin embargo, é o porém. Por exemplo, estudia mucho, sin embargo, no saca buenas notas. É uma ideia contrária, igual o pero. Estuda muito, a gente espera, poxa, a pessoa vai tirar boas notas. Estudia muito, sin embargo, no saca buenas notas. É uma ideia contrária àquela inicial. E por último, aunque. O que é o aunque? Vou colocar nesse cantinho aqui. Aunque é a ideia de embora, mesmo que. Aunque llueva, vamos a la playa. Então, a ideia é o seguinte: mesmo que chova, embora chova, vamos à praia. Então, aqui no aunque é sempre assim, nossa, tem tudo para que não aconteça, mesmo assim acontece. Essas são as conjunções mais usuais. Se tu gostou desse vídeo e quer mais conteúdos como esse, deixa teu like, teu comentário aqui embaixo. E se tu ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreve. Um beijo e nos vemos!